Seja bem-vindo à 355ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: resolva em R as inequações. Agora, o que é resolver em R? É resolver dentro do conjunto dos números reais. Agora, antes de prosseguir na resolução deste exercício, vou deixar aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se ou do Pix, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. Começando a resolvê-lo pelo item A, eu tenho módulo de x ao quadrado menos x maior do que 2. Bom, inequações modulares tendem a se encontrar em dois casos. Um deles é o seguinte: quando a minha função modular dentro da inequação é maior do que o que tiver do outro lado da inequação, ou seja, maior do que uma constante, que é geralmente o que está do outro lado da inequação, ou quando ela é menor. Sempre que ela for maior do que a constante, eu vou ter que aplicar essa propriedade, que diz o seguinte, módulo de x maior que a, se e somente se x for maior que a ou x for menor que menos a. Aplicando isso, eu vou ter isso aqui, x ao quadrado menos x maior que 2 e x ao quadrado menos x menor que menos 2. Pegando todos os termos aqui, e trabalhando na inequação, eu vou ficar com isso aqui, x ao quadrado menos x menos 2 maior do que zero e x ao quadrado menos x mais 2 menor que zero. Agora, próximo passo. Vou resolver essas duas inequações, que agora são o quê? Inequações de funções quadráticas ou de funções polinomiais do segundo grau. Primeiro passo aqui para resolver a primeira inequação, destacar os coeficientes a, b e c da função polinomial do segundo grau que está dentro da inequação. Coeficiente a, valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Coeficiente b, valor que multiplica a variável que tem expoente 1, que é esse menos x. Se há esse sinal negativo, nenhum número escrito na frente, quer dizer que x está sendo multiplicado por menos 1. Coeficiente c é a constante, aquele valor que não multiplica nem divide variável nenhuma. Aqui vale menos 2. Destaquei os coeficientes, aplico delta, calculo delta. O valor do coeficiente b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor do coeficiente a, vezes o valor do coeficiente c. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, 8 positivo. 1 mais 8, 9. Delta vale 9. Agora, para essa inequação aqui, o processo é o mesmo. Destaco os valores coeficientes a, b e c. Perceba aqui, coeficiente c positivo. Calculo delta. O valor do coeficiente b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor do coeficiente a, vezes o valor do coeficiente c. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 2, menos 8. 1 menos 8, menos 7. Agora, o que isso quer dizer? Delta negativo. Para aqueles que assistiram aí às aulas de função polinomial segundo grau, ou função quadrática, ou ainda já tem este conhecimento, né? Sempre que você tiver delta negativo, quer dizer que a função não possui raízes. Quer dizer que não há valores dentro da abscissa x onde a função toca. Ou seja, o gráfico da função não toca no eixo do x do plano cartesiano. A função não possui raízes. Então não vou precisar aplicar Bhaskara para continuar resolvendo essa inequação. Vou me focar então nessa inequação aqui. Vou aplicar Bhaskara. Menos o valor do coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor do coeficiente a. Este sinal negativo aqui na frente do coeficiente b representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. b aqui vale menos 1, então menos 1 vezes menos 1, 1 positivo.
Raiz quadrada de 9, que é o valor de delta, 3. 2 vezes 1, 2. Cheguei aqui, ó, vou achar as raízes. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. 1 menos 3, menos 2, dividido por 2, menos 1. Achei as duas raízes. O que eu vou fazer agora? Vou analisar os sinais para ver onde é que eu tenho valores que satisfazem o sentido do sinal da inequação. Perceba, ó, x ao quadrado menos x menos 2 tem que ser maior do que zero. Estudando sinais aqui, como é que eu sei onde eu tenho valores maiores do que zero? Aliás, como é que eu sei que este aqui são sinais para esta função que está nessa equação? Bom, a resposta é muito simples. Ó. Quem já assistiu às aulas de estudo dos sinais de função polinomial de segundo grau, vai saber que sempre que o valor do coeficiente A for maior do que zero, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver coeficiente A maior que zero, delta maior que zero, que vai me dar duas raízes diferentes, eu vou ter essa configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x menor que o valor da menor raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x que esteja entre os valores das duas raízes, correspondente em y negativo. Para qualquer valor de x maior do que o valor da maior raiz, correspondente em y positivo. Isso quer dizer o seguinte, ó, se eu botar um valor menor que menos 1 aqui no lugar do x, eu vou ter um resultado maior do que zero. Se eu botar aqui, ó, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes menos 1, porque se menos 2 for no lugar desse x, ó, esse x está sendo multiplicado por menos 1. Então, menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. 2 mais 4, 6. 6 menos 2, 4. Quer dizer o quê? X igual a menos 2, y igual a 4. Se eu pegar um valor maior do que 2, ó, dá na mesma aqui. Se eu colocar um valor que esteja entre menos 2 e 2, vou ter o quê? Sinal negativo, uma resposta aqui negativa. Se eu botar 0 aqui, por exemplo, eu vou ter menos 2. Então, através disso, eu sei, ó, aonde eu vou obter valores para x que vão satisfazer a equação. Então, baseado nisso, eu posso afirmar isso aqui, ó, que o conjunto verdade para essa equação é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que menos 1 ou maior do que 2. Qualquer valor de x, ó, abaixo de menos 1, ó, vai me dar valores positivos. Qualquer valor de x acima de 2 também vai me dar valores positivos. Então, eu vou satisfazer a inequação. Esta aqui, ó, eu não tenho que satisfazer porque ela não possui raízes. Ela não toca no eixo x do gráfico. Então, ela não tem um valor de x que pertença ao conjunto dos números reais que venha a satisfazer esta inequação. Então, este aqui é o conjunto verdade para esta inequação modular, a inequação do item A. Agora, prosseguindo aqui, ó, vindo para o item B. Perceba que o item B, ó, a minha função modular, ela também, ó, é maior do que a constante. Ou seja, ela ainda está aqui, ó, no primeiro caso. Então, aplica aqui, ó, a mesma regra. Então, vou ter, ó, módulo de x ao quadrado menos 3x mais 2 maior que zero. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 tem que ser maior que zero. E x ao quadrado menos 3x mais 2 tem que ser menor que menos zero. Este menos aqui representa o quê? Que tem menos 1 multiplicando zero. Menos 1 vezes 0, 0. Então, vou ter, ó, estas duas inequações aqui. Irei resolvê-las. Então, ó, tem aqui minhas duas inequações. Destaque os coeficientes A, B e C da função polinomial segundo grau presente na inequação. Coeficiente A vale 1, coeficiente B, ó, menos 3, coeficiente C, ó, 2 positivo. Perceba, os valores são os mesmos, tanto daqui, ó, quanto aqui. Achei os valores dos coeficientes, calculo delta. Valor do coeficiente B elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor do coeficiente A, vezes o valor do coeficiente C. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 2, menos 8, 9 menos 8, 1. Delta vale 1. Perceba aqui, ó, delta também vai valer 1. Achei delta. Cálculo Bhaskara. Então, ó, menos o valor do coeficiente B, mais ou menos raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Então, vou ter, ó, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1. Menos
menos 3 quer dizer o que? Menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo. Raiz quadrada de 1, 1. Então, tem 3 mais ou menos 1 dividido por 2. A primeira raiz, portanto, vai ser 3 mais 1 dividido por 2. 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. Segunda raiz, 3 menos 1 dividido por 2. 3 menos 1, 2. Dividido por 2, 1. Perceba que para essa equação, como os valores aqui são os mesmos coeficientes, delta é o mesmo, as raízes são as mesmas. Agora, o que muda? O que muda é a resposta para cada uma dessas equações. Porque para essa equação, eu quero valores maiores do que zero. Para essa daqui, menores que zero. Então, eu vou estudar o gráfico dos sinais para esta função polinomial de segundo grau para obter a minha resposta. Eu tenho aqui minhas duas raízes. Como eu disse anteriormente, coeficiente A positivo, parábola com concavidade voltada para cima. Delta maior que zero, duas raízes diferentes. E sempre que eu tiver esta combinação, parábola com a concavidade voltada para cima, duas raízes diferentes, vou ter esta configuração de sinais. Agora, para onde é que eu tenho valores de x que vão me dar resultados maiores que zero? Estudando sinais, abaixo, qualquer valor de x menor que 1 e qualquer valor de x maior que 2. Porém, perceba o seguinte, eu não só preciso de valores de x que sejam maiores que zero, como também valores de x que sejam menores do que zero. Por quê? Porque, diferente do caso anterior, esta equação aqui também me deu o quê? Raízes. Ela toca esta função polinomial segundo grau, que é a mesma que tem aqui, ela toca no eixo x. Então, existem valores de x que satisfazem essa equação. Assim como existem valores de x que satisfazem essa daqui. Para satisfazer esta primeira, qualquer valor que abaixo de 1 maior que 2. Ou seja, conjunto verdade para esta equação aqui, x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que 1 ou maior que 2, porque é onde eu tenho correspondentes em y positivos. Agora, para esta aqui, qual é? Onde é que eu tenho valores menores do que 0, ou seja, valores negativos? Para qualquer valor de x menor que 2 e maior que 1. Ou seja, qualquer valor de x dentro deste intervalo, eu satisfaço a segunda equação. Eu vou repetir aqui, por que eu preciso satisfazer as duas inequações aqui ao mesmo tempo? Eu preciso de resposta para as duas inequações, porque a função nas duas inequações toca no eixo x. As duas funções possuem raízes, então eu preciso de valores de x que satisfaçam as duas inequações. E tem que a resposta para este exercício, para essa inequação modular, serão os valores de x que vão satisfazer as duas inequações de forma simultânea. Ou seja, eu preciso satisfazer esta e essa inequação ao mesmo tempo. Para satisfazer essa aqui, x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que 1 ou maior que 2. Para satisfazer essa aqui, x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que 2 e maior que 1. Então, baseado nisso, se eu cruzar essas duas respostas, o que eu vou ter? Eu vou ter que x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 1 e diferente de 2. Por quê? Qualquer valor abaixo de 1 ou acima de 2 satisfaz essa. Qualquer valor menor que 2, maior que 1 satisfaz esta. Então, x diferente de 1 e de 2, vou satisfazer as duas inequações de forma simultânea. Se você tiver dificuldade em ver isso aqui, você pode fazer o quê? A intersecção dos sinais das duas inequações. E você vai chegar nesta resposta. Agora, prosseguindo, item C. Módulo de x ao quadrado menos 6x menor do que 3. Perceba, mudou o sentido do sinal da inequação. Agora a minha função modular é menor do que a constante. Então vou aplicar o segundo caso. Módulo de x menor do que a, se e somente se menos a for menor que x e x for menor do que a. Então, aplicando isso aqui, eu vou ter isso. Módulo de x ao quadrado menos 6 menor que 3, se e somente se, menos 3 for menor que x ao quadrado menos 6 e tem que ser menor que 3. Este sinal aqui, essas duas setas, representam o quê? Se e somente se. Perceba, isso aqui é um símbolo matemático.
A matemática é uma linguagem, ela tem vários símbolos, né? Vocês que já estão assistindo esse curso de inequação modular, vocês devem ter visto aí a tabela de símbolos matemáticos. Então, este símbolo aqui, ó, significa C e somente C. Agora, prosseguindo, ó, como é que eu vou resolver isso aqui? Há várias formas de se resolver este exercício, e eu vou mostrar algumas dessas formas. Então, a primeira forma que eu vou mostrar é esta aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar x ao quadrado. Então, para isolar x ao quadrado, eu tenho que tirar esse menos 6 daqui. E como que eu vou tirar? Eu vou somar 6. Mas se eu somar 6 aqui, eu também tenho que somar a direita e a esquerda. Então, ó, vou ficar com menos 3 mais 6, menor que x ao quadrado menos 6 mais 6, menor que 3 mais 6. Menos 3 mais 6, 6. Menos 6 mais 6, 0. 0 mais x ao quadrado. 3 mais 6, 9. Então tem, ó, 3 menor que x ao quadrado menor que 9. Agora eu preciso tirar essa potência daqui, ó. X está elevado ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar tudo na radiciação. Então vou ter, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 3 menor que raiz quadrada de x ao quadrado menor que mais ou menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 9, 3. Então tem, ó, mais ou menos raiz quadrada de 3 menor que x menor que mais ou menos 3. Então, o conjunto verdade para este exercício é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 3, menor que menos raiz quadrada de 3 ou maior que raiz quadrada de 3 e menor que 3. Por quê? Porque isso aqui significa, ó, mais ou menos 3 é o quê? Menos raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Mais ou menos 3 é menos 3 e 3 positivo. Então, se eu for colocar em ordem esta resposta, eu vou ter isso aqui. Aí você pensa, caramba, eu não sou muito bom assim, eu não consigo visualizar desta forma a resposta do conjunto verdade. Não se preocupe, há outra forma de resolver. Então, para você que tem dificuldade de visualizar essa resposta de uma forma tão direta, a gente pode fazer isso aqui, ó. Módulo de x ao quadrado menos 6 menor que 3. 6 somente c. X ao quadrado menos 6 for maior que menos 3. E x ao quadrado menos 6 menor que 3. Perceba, ó, estou aplicando a regra aqui, ó. X ao quadrado menos 6, ó, maior que menos 3. Tá aqui em cima, ó. Tá aqui. E x ao quadrado menos 6 menor que 3, ó. Tá aqui. Agora, isolando x ao quadrado nessa inequação, eu vou pegar, ó, menos 6 e vou jogar para o outro lado. Então ele vai ficar positivo. Então tenho x ao quadrado maior que menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6, 3. X ao quadrado, portanto, maior que 3. Passando essa potência para o outro lado, vai como radiciação. Então eu tenho x maior que mais ou menos a raiz quadrada de 3. Faço o mesmo aqui embaixo, ó. X ao quadrado menos 6 menor que 3. Pego o menos 6, jogo para o outro lado, fica positivo. 3 mais 6, 9. X, portanto, menor que mais ou menos a raiz quadrada de 9. X, portanto, menor que mais ou menos 3. Então, ó, conjunto verdade. X pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 3, menor que menos raiz quadrada de 3, ou maior que a raiz quadrada de 3, menor que 3. Esta aqui é uma outra forma de você organizar e resolver. Aí você ainda pode pensar, mas olha, ainda está meio difícil para mim, eu preciso de algo assim mais passo a passo. Não se preocupe, vou mostrar algo aqui, ó, mais detalhado ainda. Tem aqui, ó, x ao quadrado menos 6 maior que menos 3 e x ao quadrado menos 6 menor que 3. Essa aqui, ó, é o que? Uma função polinomial de segundo grau, uma função quadrática dentro de uma inequação. Então vou seguir resolvê-la da forma padrão que se resolve uma inequação com função polinomial de segundo grau. Então vou fazer isso aqui, ó. Tem aqui x ao quadrado menos 6 maior que menos 3. Vou pegar menos 3 e jogar para o outro lado. Então vou ficar com x ao quadrado menos 6 mais 3 maior que 0. Menos 6 mais 3, menos 3. Então tem, ó, x ao quadrado menos 3 maior que 0. O que eu faço aqui? Destaco os coeficientes A, B e C. Perceba, o coeficiente B aqui vale 0. Por quê? Porque eu só tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 3. Eu não tenho a variável x elevado ao expoente 1. Eu só tenho a variável x ao quadrado e tenho a constante menos 3. Essa constante vale C. X ao quadrado está sendo multiplicado por 1. Porque eu tenho aqui, ó, x ao quadrado positivo, então está sendo multiplicado por 1. Coeficiente A vale 1. B aqui, ó, 0, ele não existe.
Destaquei os coeficientes, calculo o delta. Então tem o valor de b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 3, 12 positivo. Então delta vale 12. Achei delta. Aplico Bhaskara. Menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Menos 1 vezes 0, 0. 12 fatorado é o que? 4 vezes 3. Raiz quadrada de 4, 2. Então vou ter, ó, que raiz quadrada de 12 é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3. Então vou ficar, ó, com 0 mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. A primeira raiz, portanto, vai ser, ó, 0 mais 2 vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2 vai dar 2 vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. 2 em cima multiplicando, 2 embaixo dividindo, sobra só a raiz quadrada de 3. Segunda raiz, 0 menos 2 vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Eu vou ficar com isso daqui, ó. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes a raiz quadrada de 3, menos a raiz quadrada de 3. Faço o mesmo agora para essa equação, ó, x ao quadrado menos 6 menor que 3. O processo é o mesmo, ó, pego o 3 e passo para o outro lado, vai ficar negativo. Menos 3 com menos 6, menos 9. Então tem o x ao quadrado menos 9 menor que 0. Prosseguindo na minha resolução, destaco os valores dos coeficientes a, b e c. Destacando os valores dos coeficientes, aplico o delta e calculo o seu valor. Então vou ter aí, ó, zero ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 9. 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 9, 36 positivo. Delta vale 36. Delta valendo 36, cálculo Bhaskara. Então tem, ó, menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Menos vezes 0, né? Menos 1 vezes 0, 0. Raiz quadrada de 36, 6. 2 vezes 1, 2. A primeira raiz, portanto, vai ser 0 mais 6 dividido por 2. 0 mais 6, 6 dividido por 2, 3. Segunda raiz, 0 menos 6 dividido por 2, menos 3. Tem as duas raízes? Vou estudar os sinais. Percebam, ó, ambas as funções possuem coeficiente a maior que 0, ou seja, coeficiente a positivo. Então vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. E ambas possuem duas raízes diferentes. Então esta aqui vai ser a configuração de sinais para ambas as inequações. Agora o que eu faço? Eu estudo aqui o que satisfaz. Aqui pede, ó, x ao quadrado menos 3 maior que 0. Onde é que eu possuo valores positivos aqui estudando sinais? Para qualquer valor de x, ó, menor que menos 3, e qualquer valor de x menor que menos 3 não, né, gente? Corrigindo. Qualquer valor de x menor que menos raiz quadrada de 3 e qualquer valor de x maior que raiz quadrada de 3 positivo. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, 2. 2 ao quadrado, 4, menos 3, 1. Ou seja, quando x for igual a 2, y é igual a 1. Então vou ter um resultado maior que 0. 2 é um valor maior que raiz quadrada de 3. O mesmo vai acontecer se eu colocar um valor menor que menos raiz quadrada de 3. Vou botar menos 2 aqui. Agora, olhando para esta aqui, ó, onde é que eu tenho valores, ó, menores do que 0, ou seja, valores negativos? Perceba, estudando sinais, ó, os negativos estão aqui. Entre 3 e menos 3, ou seja, qualquer valor de x menor que 3 e maior que menos 3. Fazendo a intersecção, eu vou ter isso aqui, ó. Na primeira linha, ó, coloco os sinais da minha primeira inequação. Na segunda linha, os sinais da minha segunda inequação. E na terceira linha, eu faço a intersecção. Eu posso tanto fazer pela multiplicação ou pela divisão dos sinais. Dividindo, ó, positivo por positivo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por negativo. Não, negativo dividido por negativo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Agora, o que eu devo fazer? Eu olho para a inequação do item C, que me pede o seguinte, ó,
módulo de x ao quadrado menos 6 menor do que 3. É esta inequação que eu tenho que satisfazer. Essa inequação aqui é primordial. Então, onde eu tenho valores menores do que 3 para qualquer valor de x que eu coloque aqui. Se você olhar aqui, estudo dos sinais, você vai ver que aqui, perceba, a resposta está na coluna e não na linha. Aí você se pergunta, como assim? Simples, gente. Quais são as colunas onde eu satisfaço as duas inequações de forma simultânea? A primeira aqui pede correspondentes em x maior que zero. Ou seja, onde eu tenho valores de x maiores do que zero para qualquer valor de y. Valores abaixo de menos 3 e acima de 3. A segunda inequação me pede valores de x que me forneçam resultados negativos, ou seja, correspondente em y negativo. Onde é que eu tenho valores que satisfazem a essa inequação? Entre 3 e menos 3. Então olho para a coluna. Na primeira coluna eu tenho positivo, positivo, positivo. Então eu satisfiz a primeira inequação, a segunda não. Porque a segunda eu quero sinais negativos, valores menores que zero. Aí eu olho para a segunda coluna, eu tenho positivo, negativo. Ou seja, satisfiz a primeira, satisfiz a segunda. Olho para a terceira coluna, eu tenho negativo, negativo. Então eu satisfiz a segunda, mas não satisfiz a primeira aqui pelos sinais. Olho para a quarta coluna e vejo, satisfiz a primeira e satisfiz o que? A segunda, porque valor de x correspondente em y positivo para qualquer valor de x acima de raiz quadrada de 3, como aqui na regra dos sinais. E para a segunda, eu estou em valor abaixo de 3. Então aqui estou satisfazendo, porque ela quer o que? Sinais negativos, que é o que? Valores menores do que zero. E eu tenho valores menores que zero aqui para a segunda inequação, para qualquer valor de x menor que 3. Então a segunda e a quarta coluna satisfazem as duas inequações de forma simultânea. Então ao fazer a intersecção, perceba onde é que eu satisfaço, quais são as colunas onde eu satisfaço as duas inequações aqui presentes de forma simultânea, segunda e quarta. Então se eu satisfiz as duas colunas de forma simultânea nessas colunas, eu atendo a demanda da inequação modular presente aqui no item C. E se eu tiver qualquer dúvida, basta substituir aqui no x da inequação modular um valor menor que menos raiz quadrada de 3 e maior que menos 3, ou menor que 3 e maior que raiz quadrada de 3. Exemplo, se eu colocar aqui menos 2. Menos 2 é maior que menos 3 e menor que menos raiz quadrada de 3. Bota aqui menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2, o módulo de menos 2 dá 2 positivo. 2 positivo é menor que 3. Agora, se eu botar um valor maior que menos raiz quadrada de 3 e menor que raiz quadrada de 3, não vai satisfazer. Bota aqui 1. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 6, 5. Módulo de menos 5 dá o quê? 5 positivo. 5 é maior que 3. Então 1 não satisfaz. Mas menos 2 vai satisfazer. Se eu botar outro valor aqui, por exemplo, um valor menor que 3, maior que raiz quadrada de 3. Bota aqui, 2 positivo. Vou obter o quê? 2 ao quadrado, 4, menos 6, menos 2. Módulo de menos 2, 2. 2 é menor que 3. Então, é assim que eu consigo averiguar, caso eu tenha alguma dúvida, se os intervalos aqui estão satisfazendo realmente a inequação. Por isso eu posso afirmar, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 3, menor que menos raiz quadrada de 3, ou maior que raiz quadrada de 3 e menor que 3. Bom, eu sei que esse exercício foi longo aqui, pode parecer um pouco confuso, mas perceba, eu demonstrei que essas três formas de resolver o item C para você que tem dificuldade, e você vai ver, se da primeira forma não vai, que você tem uma dificuldade de visualizar a resposta, você pode fazer esse trabalho aqui, né, que é de resolver cada uma das inequações, estudar os sinais, depois fazer a intersecção das inequações, e assim você vai achar a verdade, né, o conjunto verdade para a inequação. Eu espero ter sido útil, né, nessa explicação. Espero que isso venha ajudar aí você que tem algum tipo de dúvida quando se trata de inequação modular.
Agora, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você tiver também gostado desse canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.